Nesta primeira aula aqui, então, da nossa sessão de Java, a gente vai começar a ver mais a parte de conceitos e um pouco de prática, aprender mais sobre a linguagem Java, que é a linguagem que a gente vai utilizar aí durante todo o nosso curso. Então, eu preparei um material com alguns exemplos, alguns conceitos que eu estou deixando aí disponível para baixar aí na aula, onde eu apresento o que a gente vai ver nessa sessão. Então, seria a aula anterior. Então baixa aí esse material se você quer acompanhar aqui junto comigo. Se você também não quiser baixar, não tem problema. O que a gente for digitar aqui, o que a gente for fazer de código, a gente vai digitar, a gente não vai estar copiando aqui do PDF. Então vamos lá. A gente começa aqui, no caso, o que são variáveis e constantes. Então a gente vai ver aqui o que são, no caso, o conceito de cada um desses dois tipos, que é muito importante aí para qualquer linguagem de programação. No caso do nosso contexto, a gente está falando especificamente para Java. Então vamos começar aqui com a variável. Então variável ele fala aqui que é um dado, que é variável, quando possui um conteúdo, um valor, que pode variar durante a execução do seu algoritmo. Espaço de memória do computador, onde é guardado um dado que pode ser alterado. Então o que ele fala aqui? Ele fala que variável a gente pode atribuir um valor e a qualquer momento do nosso algoritmo, em qualquer ponto de execução, a gente pode alterar aquele valor que está guardado ali na memória do nosso computador. Então, que agora a gente viu um pouco do conceito de variável, vamos ver um pouco aqui do conceito de constantes. Então, constantes é um dado que é constante quando o seu valor não se modifica durante a execução do algoritmo. Pode ser de qualquer tipo primitivo, espaço de memória onde o dado é jogado e não muda o valor. Exemplo aqui, ele dá um exemplo de π 3.14. Então a gente sabe que o valor de π é 3.14, basicamente isso, e nada muda esse valor. Então para esse exemplo a gente poderia utilizar a constante. Por quê? Uma vez que a gente atribui um valor a ela, esse valor ele não pode ser alterado em nenhum ponto de execução do nosso algoritmo. Então eu vou pular aqui para a próxima página que a gente tem um exemplo aqui melhor. Então vamos dizer aqui que esse daqui seria a nossa memória do nosso computador. Aqui a gente tem variável e aqui a gente tem constante. Então vamos ver aqui um exemplo de variável. Então eu peguei aqui uma parte da minha memória e eu guardei aqui o valor Maria. Então em qualquer momento do meu algoritmo, qualquer ponto de execução, vamos falar de tela, vamos falar de app, então qualquer momento da tela do meu aplicativo, eu posso dizer que esse espaço aqui, ele não vai ser usado mais para guardar o valor de Maria, e sim agora vai ser de Marcos. Então a gente altera aqui sem problema. Já constantes não. Eu falei aqui que esse valor ele vai guardar Maria, então ele guardou aqui Maria normalmente, porém quando eu tentar aqui colocar Marcos, o valor de Marcos aqui no mesmo local que eu salvei, que eu armazenei com o valor de Maria, isso já vai me gerar um erro, isso não é permitido. Então seria basicamente isso. Variáveis, a gente pode atribuir um valor e alterar em qualquer momento, a qualquer ponto de execução do nosso algoritmo. Constante não. Uma vez que eu atribuí um valor àquela constante, aquele espaço de memória, ele não me permite mais fazer qualquer alteração. Então nessa pequena aula seria basicamente isso. A gente entender aqui um pouco de conceito de variáveis e constantes. Eu montei aqui um exemplo aqui que eu acredito que fica mais fácil para entender. Então a gente vai para a próxima aula, onde a gente vai conhecer ali mais sobre as variáveis, constantes e também o tipo aí de cada um deles, o tipo de informação que a gente pode armazenar e tudo mais. Então eu te vejo na próxima aula.